O que significa? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim? Republique esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Este vídeo está sendo feito exatamente para tirar a dúvida de muitas pessoas que não sabem a diferença do evangelho do reino e o evangelho da graça. Esse texto, quando será pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim. As pessoas pensam que vai ter que pregar o evangelho a todas as nações antes de Jesus chegar. Amigão, o evangelho já foi pregado em todo o mundo há muito tempo atrás. Ah, mas tem lá na janela 10/40 que o pessoal nunca ouviu o evangelho. Amigão, presta atenção. Esse povo que está lá não ouviu o evangelho. Mas o evangelho já foi pregado em todo o mundo. A Bíblia diz isso. Colossenses 1:6. Na época de Paulo, a Bíblia já diz assim, versículo 5, final. Ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também em todo o mundo. Colossenses 1:6. Na época de Paulo, o mundo todo já tinha ouvido falar do evangelho. Ásia, África e Europa. Depois que foram descobertos os novos continentes, os outros continentes já ouviram falar do evangelho. Que o evangelho está na Oceania e o evangelho está nas Américas. Então, esse texto que diz, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com a nação de Israel na grande tribulação. Olha a pergunta que fizeram a Jesus em Mateus 24 e no finalzinho do versículo 3. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso está falando para a nação de Israel na grande tribulação. Capítulo 24 é o sermão que fala da grande tribulação. Jesus responde, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Qual é a nação que está esperando o Cristo? Não é a igreja. A igreja, Jesus já veio para a igreja. Quem está esperando o Cristo é a nação de Israel. Versículo 11. E muitos falsos profetas enganarão a muitos. Falso profeta está relacionado com os judeus, está relacionado com a nação de Israel, não com a igreja. A igreja, a relação é falsos mestres, não falsos profetas. Versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se já foi pregado o evangelho a todas as nações, de que ele está falando? Ele está falando do evangelho do reino, que será pregado na grande tribulação. Por quem? Veja o texto, Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 4. E vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e palmas nas mãos. Quem são essas multidões? Na grande tribulação vai haver o maior avivamento de todos os tempos. Quem vai gerar esse avivamento? Os 144 mil judeus selados, que vão ganhar pessoas de todas as nações. Eles não vão pregar só para os judeus. Os desviados que ficaram aqui do arrebatamento, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E as pessoas que nunca aceitaram a Cristo e verão todo aquele movimento, os 144 mil pregando, os desviados retornando, eles vão influenciar a muito. E multidões de pessoas serão salvas na grande tribulação. Final da grande tribulação vai cumprir-se esse texto que Jesus disse. E então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Terminou a grande tribulação, instaura-se o julgamento das nações. Não é julgamento do grande trono branco, que o grande trono branco, o julgamento será no final de tudo. Então o julgamento das nações é após a grande tribulação, vai iniciar o milênio. E as nações que foram contra Israel serão destruídas e que foram a favor de Israel entrarão no milênio. É isso que significa que o evangelho será pregado em todo o mundo. Não tem nada a ver com a igreja. Que o mundo todo já ouviu o evangelho falado pela igreja já no primeiro século, na época de Paulo.